Então, gente, vamos lá. Vou gravar aí. Quê? Ó, é o seguinte, eu tava falando, né, que se a gente diminuir a luz aí da UTI neonatal, isso vai ser muito importante para a saúde do bebê. Porque se a frequência cardíaca e o nível de cortisol tiver em níveis assim estáveis, eles vão promover o sono, o repouso e até o ganho de peso do bebê. Ou seja, quanto mais estável tiver esses valores, né, dessas funções, o bebê tende a dormir mais, né, e consequentemente guardar energia para o seu crescimento, tá? Aí você fala assim, professora, mas o que tem a ver a gente diminuir a luz, tá? E isso vai, né, manter em níveis estáveis, né, a frequência cardíaca e o cortisol, e com isso a gente ainda vai ter o ganho de peso do bebê. Aí eu vou explicar para vocês o porquê de tudo isso, né? Imagino que esteja confuso essas informações na cabeça de vocês. Mas é o seguinte, alguém aí já ouviu falar do ciclo circadiano? Quem aí já ouviu falar? Não. Ninguém nunca ouviu falar do ciclo? Então, eu vou explicar para vocês. Ó, o corpo humano, ele é regulado por um relógio biológico, tá? Então, todo mundo tem um relógio biológico interno, tá? E esse relógio biológico ajuda nas atividades do dia a dia. Inclusive, esse relógio, ele atua também em relação ao nosso sono, tá? E esse processo, né, tem um nome de ciclo circadiano, tá? Agora eu vou explicar para vocês a fisiologia do ciclo circadiano humano, tá? O ritmo circadiano, ele representa aí o período de 24 horas, né, que é as horas aí que compõem um dia. E nele está incluso o período do sono, que dura 8 horas. O certo é o ser humano, né, dormir pelo menos 8 horas, né, por noite. E a gente tem a hora aí de vigília, que dura aí mais ou menos 16 horas, tá? Então, durante o dia, principalmente pela influência da luz, é produzido o cortisol, tá? Que é o hormônio aí do estresse, tá? E o que estimula a produção desse hormônio? A luz do dia. Por isso que durante o dia a gente se sente, né, mais disposto, né? A gente fica mais agitado, tá? Porque o cortisol aumenta, né? Fica numa quantidade aumentada dentro do nosso corpo. E tudo isso é por conta da luz. Por isso que todo mundo que acorda cedo, acorda estressado. Não é verdade? Brincadeira, tá, gente? Não é isso não. Mas todo mundo, né, que acorda cedo é por conta aí do cortisol, porque ele é responsável pela agitação, pelo despertar, tá bom? E esse hormônio, geralmente, ele fica baixo à noite, porque à noite a gente tem a luz ali para estimular o nosso corpo a produzir o cortisol. Não. Não. Por isso que durante a noite a gente sente o sono, tá? Porque a gente não tem mais esse hormônio que provoca agitação e estresse no nosso corpo. Porque se ele é estimulado pela luz, né, é durante o dia. Mas se chegar à noite, a gente não vai ter tanto estímulo aí, tá? Para a produção desse hormônio. Então, ao anoitecer, a produção do cortisol diminui e aumenta a produção de melatonina, tá? Que ajuda a induzir o sono, tá? Aí, né, a melatonina, assim, né, que amanhece, que o sol, né, vai amanhecer, que a luz do amanhecer a partir do momento que amanhece, essa melatonina fica em baixa e o cortisol aumenta de novo, tá? Por isso que se chama um ciclo circadiano, tá? Tanto que as pessoas que têm dificuldade para dormir costumam tomar aí a melatonina ao anoitecer, para ajudar a induzir ao sono, tá? Então, vocês entenderam aí esse ciclo? Ó, vamos começar. Acordamos, né? Vamos supor, a Juliana acordou. E por que ela acordou? Porque a luz, tá? A luz ambiente provocou que o corpo dela produzisse o cortisol. E o cortisol, né, despertou ela. Porém, quando foi chegando a noite, a Juliana foi ficando com sono, né? E por quê?
Porque como, né, a gente não tinha mais a luz do dia, né, a gente tem a noite, né, nosso corpo não foi mais estimulado a produzir o cortisol, tá? E sim a melatonina. Por isso que à noite as pessoas sentem sono e durante o dia as pessoas estão mais dispostas. Aí você fala, professora, mas eu não consigo dormir. Eu tenho insônia, não adianta, tá tudo escuro, não adianta, pode anoitecer que eu não consigo dormir. Aí eu falo para vocês, por isso que é muito importante a higiene do sono. Não sei se vocês sabem o que é a higiene do sono. Que é o quê? Você escovar o seu dente, entrar para o seu quarto, fechar a cortina, né? Não deixar nenhum tipo de luz acesa, deixar o celular do lado e fechar os olhos, tá? Porque aí você vai estar, né, induzindo o seu corpo, né, a produzir a melatonina e com isso diminuindo também, né, o cortisol. Aí você pega e fala assim, ah, a professora estava sem sono, fui assistir um filme na Netflix lá no sofá. Ou a professora estava sem sono, comecei a pegar no celular. Por isso que você não conseguiu dormir. Porque você estava tendo contato com luz. E a luz, como eu disse, ela estimula o nosso corpo a produzir cortisol. E o cortisol é o hormônio da agitação. Por isso, quando a gente quer dormir, a gente tem que apagar tudo, não mexer no celular, não assistir televisão, tá? Lógico que existe a questão da ansiedade. A ansiedade também tira o nosso sono, mas assim, as pessoas que não têm aí a ansiedade, ou até mesmo as pessoas que possuem a ansiedade, é importante, né, você não mexer no celular, você não ficar exposto a nenhum tipo de luz, tá bom? Aí você fala, tá, professora, você me explicou esse ciclo, agora o porquê disso, né? Exatamente isso que eu acabei de explicar, tá? Com a diminuição da luz, né, o recém-nascido, ele não vai produzir cortisol, tá? E se produzir, vai ser muito pouco. E com isso, né, ele vai dormir mais profundamente, tá? E ele dormindo, né, ele vai guardar mais energia para o crescimento dele, tá? Ao invés dele gastar a energia dele chorando porque ele está estressado, ele vai poupar essa energia, tá, para o seu crescimento. Deu para entender ou ficou confuso? Falem aí. Ai, credo. Gente, vocês entenderam a importância de a gente diminuir a luz Sim, professor. nas UTIs neonatais? Sim. Então, por que é importante diminuir a luz na UTI neonatal? Para o recém-nascido desenvolver. Sim, mas Pro descanso, né? Pro descanso. Isso, porque o quê? Se a gente diminuir a luz, o bebê ele vai descansar melhor, não vai? E se ele descansar melhor, ele vai estar poupando a energia dele, né, para ajudar aí no seu crescimento. Mas eu expliquei a fisiologia, o porquê que se a gente diminuir a luz, o bebê vai descansar melhor. Porque não vai ter estímulos. Isso aí. E por que ele não vai ter esse estímulo? Por causa da luz, por causa da claridade. Porque o que a claridade faz? Estimula, né? Isso causa estresse, acelera o metabolismo. Estimula o cortisol. Porque assim que a gente acorda, né? Assim que a gente acorda e tem contato com a luz, o nosso corpo automaticamente é induzido a produzir cortisol. E o cortisol faz com que a gente fique em alerta. Elétrico? Entendeu? Fica elétrico, professora. Oi? É isso. O cortisol deixa a pessoa mais ativa, né? Isso aí, deixa a pessoa em alerta, deixa a pessoa ativa. Isso acontece com todo mundo, gente. A gente só levanta da cama porque, né, o nível de cortisol sobe no nosso corpo. E o nível de cortisol sobe no nosso corpo porque ele foi estimulado pela luz.
Por isso que à noite a gente sente sono, porque a gente não tem a luz aí do ambiente. Então, como a gente não tem a luz para estimular o cortisol, ele fica em baixa e, consequentemente, a gente tem a alta da melatonina e a gente sente o sono. Porém, quando amanhece de novo, por isso que é um ciclo. Entenderam? Positivo. Vitaminas, né? Vitaminas é a base. Pode falar. Por isso que existe vitaminas, a base de cortisol, para estar estimulando, né, as pessoas que têm muita sonolência. Exatamente. Tá, gente? Isso é fisiologia, é o ciclo circadiano, acontece no corpo de todo mundo, tá? Com a luz do dia, o nosso corpo é estimulado a produzir o cortisol, por isso que a gente acorda e fica em alerta. À noite, como a gente não tem a luz para estimular o nosso corpo, né, a luz do ambiente, o cortisol fica embaixo, e por isso que a gente sente sono. E isso é um ciclo, tá? Acontece todos os dias com todo mundo, é o nosso relógio biológico interno. E por que isso vale para o recém-nascido? Porque se a gente diminuir a luz, né, consequentemente, ele vai produzir menos cortisol, tá? E se ele tiver com menos cortisol no corpo, ele vai ficar mais tranquilo, ele vai manter a frequência cardíaca dele, ele não vai ficar estressado, ele vai dormir melhor e, consequentemente, toda a energia que ele ia gastar chorando, agitado, ele vai poupar para o seu crescimento. E isso é muito importante para os recém-nascidos. Eles precisam terminar de se desenvolver, correto? Então, vamos prosseguir. O professor... Eu já falei aí, né? Oi. Eu sempre concordei na hipótese igual eu tenho uma filha de 7 anos, então, assim, eu nunca concordei das pessoas, ao vir visitar ela, falasse num tom baixo, entendeu? Durante o dia. Eu sempre achei que tinha que estimular ela para saber o que era dia e o que era noite. Isso, então, assim, perfeito. Uhum. Desde o princípio, eu sempre tive essa disciplina, que quando as pessoas vinham visitar, aí algumas pessoas falavam assim, fala baixo que ela tá dormindo. Não, fala no tom que você fala mesmo, porque ela precisa saber que agora é dia e tem a noite que depois ela vai descansar mais. Sim, perfeito. Eu acho por isso que eu coloquei aqui, é um ponto muito bom, assim, para nós que vamos ser futuros técnicos aí de enfermagem, quem vai trabalhar nessa linha de frente aí de Natal, para estar sinalizando as mães, né? Porque tem muita mãe de primeira viagem que acha que não pode falar durante o dia do lado do recém-nascido. Olha, por isso que eu coloquei aqui, ó, promoção de ciclos dia e noite. E por que isso? Por que isso é tão importante? O porquê que é tudo... Gente, eu sou enfermeira numa maternidade também, tá? Então, assim, o que eu mais faço é orientar as puérperas, né, as mães. É o seguinte, aí eu coloquei, com a diminuição da luz e a promoção dos ciclos dia e noite, é muito importante para a saúde do bebê. Porque eu falei para vocês, ele vai manter o nível de cortisol e frequência cardíaca em níveis estáveis, e com isso ele vai conseguir poupar energia para se desenvolver. E em relação a isso que você falou, né, você está certíssimo, gente, porque quando o bebê está dentro da barriga, ele não sabe o que é dia, ele não sabe o que é noite. Então, assim que ele nasce, ele tem que se adaptar. Porém, ele é um bebê, ele precisa de ajuda, ele não vai saber diferenciar o dia da noite sozinho. Tanto que tem muitas mães que relatam que o bebê troca o dia pela noite. E isso é normal. Porém, a gente deve orientar, né, vocês, futuros técnicos de enfermagem, devem orientar, né, essas mães o seguinte, que elas precisam estabelecer ciclos de dia e noite para aquele bebê. E como é que eu faço isso? Justamente isso que a aluna acabou de falar. Que é o quê? Durante o dia, expõe a criança à luz do sol, tá? Mas não é aquele sol de meio-dia, 2 horas não, tá, gente? Aquele solzinho de 8 horas da manhã. Se a criança estiver muito sonolenta, dá um banhozinho nela,
tá? E deixa a luz assim, deixa a luz acesa, né? Conversa, coloca uma música, brinca com a criança, estimula, né, o bebê. Chega à noite, você faz tudo ao contrário, tá? Aí você evita, né, falar alto, falar mais baixo, evita receber visitas, tá? Deixa o ambiente mais escuro, porque aí o bebê ele vai começar a se adaptar, tá? Ainda mais agora que a gente sabe a fisiologia aí, né? O que acontece com o nosso corpo pela manhã, né? Que aumenta aí o nível de cortisol, e o que acontece com o nosso corpo à noite, né? Que abaixa o nível de cortisol, porque a gente não tem a luz aí, né? E aumenta a melatonina, tá? Então é muito importante, gente, que a gente também ensine isso para as mães, tá? Uma paciente minha, ela me mandou uma mensagem falando exatamente isso, foi até semana passada, falando que o bebê dela estava trocando o dia pela noite. Eu expliquei exatamente isso a ela que eu acabei de falar com vocês, tá? Que o bebê, ele está se adaptando ainda a essa vida extrauterina. Então, a gente tem que ajudar nessa adaptação, correto? Professora, Mas, assim, fisiologicamente, pensando, no caso, então, na baixa do cortisol, na noite, nosso organismo entraria no... olha, travou o áudio aí. Você pode repetir de novo para mim? Fisiologicamente falando, sobre do nosso organismo, ao acordar, ao ir dormir, baixa os níveis de cortisol. Isso. Nesse momento que baixa esses níveis, nosso organismo entra numa depressão, seria isso? Não é numa depressão, ele não está hiperestimulado. E isso é muito importante para a gente conseguir descansar. Não é questão de depressão, tipo assim, não sei no que sentido você está querendo dizer depressão. Você está falando no estado psicológico? Não, fisiológico. Isso, é como se o nosso corpo realmente ele relaxasse. Ele relaxa, porque o cortisol dá a sensação da agitação. E como à noite a gente não tem a luz estimulando, né, a noite cai, então o nível de cortisol abaixa e aumento de melatonina. E com isso a gente sente aquela tranquilidade, aquele sono, entendeu? Aí igual eu expliquei para vocês. Ah, mas tem gente que fala, professora, eu não consigo dormir cedo. Mas o que acontece? Né? Por isso que eu falei para vocês da higiene do sono. Não, você não vai conseguir dormir se você tiver com a televisão ligada. Se você tem dificuldade para dormir à noite, você não vai conseguir dormir se você tiver com a televisão ligada. Você não vai conseguir dormir se você ficar mexendo no celular. Por mais que você não esteja com sono, desliga a televisão, não mexe no celular. Porque sem te mexer, a gente vai estar aí, ó, induzindo o nosso corpo a produzir cortisol. E realmente a gente não vai dormir. Entendeu? Entendi. Tô vendo a aula aqui. Pessoal, o restante da galera conseguiu entender? Não. Eu quis explicar para vocês a fisiologia, porque eu acho muito importante vocês saberem. Mas o que vocês precisam entender é que na UTI neonatal a gente tem que manter as luzes em baixa intensidade. Gente, vamos tirar o áudio de vocês aí, senão vai ficar dando ruído aqui, tá bom? Então, assim, eu trouxe um plus, né, para vocês entenderem o que é o ciclo circadiano, mas eu não vou cobrar isso na prova. Mas para vocês entenderem a importância da diminuição da luz, eu queria que vocês tivessem entendido também o ciclo circadiano, tá? Mas assim,